Pedro está então na prisão. Pedro está com sentença de morte para o outro dia. Mas o que me conforta é que Pedro nos ensina a dizer assim: você que está me escutando do outro lado, aprenda a ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não morre numa prisão, não morre nessa situação que está enfrentando, não morre. Quem ouve a voz de Deus, Deus envia o seu anjo. E por causa da oração da irmã Maria, lá na casa da irmã Maria, a igreja orando, o Senhor enviou o seu anjo, que chamou Pedro do sono e falou: levanta, veste a sua roupa, vamos sair daqui. As portas começaram a se abrir, todas as portas. Deixa eu liberar essa palavra para você. Não importa o que te falaram, não importa o que te sentenciaram, não importa onde te jogaram, o Senhor está enviando, já tem gente recebendo o seu anjo poderoso para sair com você. E as portas vão se abrir, Alexandra. As portas vão se abrir, Fernandinho. As portas vão se abrir, Lúcia Lins. Deus enviou o seu anjo, porque a igreja está orando. Alguém está orando em algum lugar, André Souza. Alguém está orando em algum lugar. Alguém está orando por você. Sabe por que você voltou para a igreja? Sabe por que você está firme hoje? Porque alguém orou por você. E o Senhor só está fazendo alguma coisa hoje por você porque você está aprendendo a ouvir a voz dele e confiar nele. Deus fala conosco todos os dias, se você acreditar. Ele sempre vai nos revelar a sua glória, a sua vontade de várias maneiras, que ele é Deus. A Bíblia é a palavra, é a boca de Deus. Quando você lê a Bíblia, você tem a boca de Deus falando com você. A palavra de Deus, que é a mensagem de Deus para você. Oh, meu Deus. É só você refletir nela. Andréia, Tati Nascimento, muita gente chegando, Shirley de Cosmópolis, Lucélia. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala, lembra de Samuel? Samuel que talvez para Penina, que irritava Ana nunca teria um filho. Mas Ana teve um filho diferenciado em meio a toda essa guerra que ela estava vivendo. Essa humilhação. Existem lutas nas nossas vidas que nós não entendemos por que estamos passando. Não é para nossa morte. Não é para nossa vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através do testemunho que nós vamos contar. Assim foi com Ana. Chegou o tempo do milagre. Chegou o profeta. Chegou alguém que ia reger a nação. Chegou um homem de Deus, que Deus levantou na terra. Samuel, ainda pequeno, capítulo 3 de 1 Samuel, ele não entendia a voz de Deus, não tinha manifestações claras ali para ele quem era Deus. Mas por obediência ao sacerdote, ao seu pastor, ele entendeu que era o seu pastor que o chamara. Ele se levantou várias vezes da cama para ir até o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, na terceira vez, disse para Samuel: olha, não foi eu que te chamei, mas se você ouvir essa voz te chamar, se você ouvir essa voz do jeito que você está falando aí, te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor,
Não é à toa que o nome Samuel significa ouvido por Deus, Márcia Sampaio. Não é à toa que o nome Samuel é aquele que tem intimidade com Deus. Você pode ser um Samuel, seja você mulher ou homem. O Senhor quer te chamar para uma intimidade. Só quem tem intimidade com Deus ouve a sua voz. Deus falava com Adão. Deus falou com Abraão. Deus falava com Moisés. Deus falou com Isaac. Deus falou com Jacó, que se tornou Israel. Deus falou com Josué. Deus falou com os seus profetas. Deus falou com tanta gente. A Bíblia inteira fala dos profetas maiores e menores, das quais Deus falou. Deus também ainda até os dias de hoje, Ele fala. Ele fala se você tiver intimidade com Ele, se você abrir o coração para recebê-lo. Ele só vai falar com você se você confiar nele, se você de fato acreditar nele. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós não nos equivocamos. Quando aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós não erramos o caminho. Já erramos muito. Todos os dias somos suscetíveis a errar. Mas quando ouvimos a voz de Deus claramente dizendo: não vai, não faça aliança com tal pessoa, não faça sociedade com tal pessoa, não entra nesse relacionamento, não compra esse carro, não compra esse imóvel, não compra essa casa, não compra esta dívida, não compra esta briga. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, não vai por esse caminho, não entra nesse ambiente, não se misture com esse povo, saia da roda dos escarnecedores, saia do ambiente que não me agrada. Quando aprendemos a ouvir a voz de Deus, tudo passa a dar certo. Tudo passa a dar certo, porque João capítulo 10, versículo 27, você já conhece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. A pergunta que não quer calar: que voz você anda ouvindo? Que voz você anda ouvindo? Até a voz do nosso coração é enganoso, meu irmão. Até a voz do nosso coração nos engana. Até a voz do nosso coração pode nos colocar num precipício, porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz. Qual voz você anda ouvindo? Qual voz? Voz do seu intelecto? Voz do seu poder? Voz da sua sabedoria? Qual é a voz que você anda ouvindo? Quem você anda ouvindo? Até ambientes, lugares aonde você entra. Tem lugares que pessoas chamam de igreja, mas a voz de Deus não está lá. Tem ambientes que as pessoas dizem que Deus está, mas Deus não está lá. Tem muita gente por aí se dando por profeta, dizendo que é profeta, dizendo que é profeta, dizendo que Deus está falando, quando Deus não está falando nada. Sabe como você consegue discernir a voz de Deus de fato e de verdade? Quando você começar a fazer devocional da sua palavra, da Bíblia Sagrada, a voz que não erra. Eu chamo a Bíblia Sagrada de a voz inerrante. Vou falar de novo. Eu chamo as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, de a voz inerrante, a voz que não erra, a voz que não falha. Quem lê a palavra de Deus, escuta a voz do Senhor e não erra no caminho, e não vai por qualquer vento de doutrina. Meu Deus do céu, Deus está falando.
Muita gente aqui sinalizando, eu nem vou falar o nome de todo mundo. Tantas pessoas que ouviram a voz errada, perderam seus casamentos. Tantas pessoas que ouviram a voz errada, entrou em negócios estranhos. Quantas pessoas que ouviram voz errada e hoje não estão mais na igreja. Quantas pessoas que ouviram a voz errada, por ouvir a voz errada, perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, perdeu o negócio, perdeu o casamento, perdeu tudo. Por não saber discernir a voz que estava falando. Meu Deus do céu. Meu Deus. João capítulo 5, versículos de 24 e 25. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Viverão. Fala a Deus. Sabedoria em todo tempo. Fala a Deus. Glória a Deus. Eu recebo esta palavra, muita gente escrevendo. Qual é a voz que você anda ouvindo? Tem tanta voz se passando por voz de Deus. É voz de maldição. A voz de Deus não amaldiçoa ninguém. Vou falar de novo. A voz de Deus é sábia. Deus é sabedoria. A voz de Deus não amaldiçoa ninguém. Se você está num lugar que as pessoas dizem que é de Deus e te amaldiçoam, não vem de Deus, toma cuidado, que é a voz do diabo. Para destruir a sua casa, para destruir sua família, para destruir... Meu Deus do céu. A voz de Deus não amaldiçoa ninguém. Poliana está recebendo esta palavra. Meu Deus. Qual voz eu estou ouvindo? A gente quer ouvir a voz, meu irmão, uma voz docinha, né? Uma voz com película. Toma cuidado, meu irmão. Nem sempre uma voz cheia de película quer dizer que Deus está... Porque o diabo ele vem de sapatinho de algodão. Ele se passa até por anjo de luz. Ele se passa por profeta. Ele conhece a Bíblia. Ele citou lá em capítulo 4 de Mateus, primeiro sinótico de Jesus Cristo, ele citou a Bíblia para a própria palavra que é Jesus. Ele citou lá a Bíblia para a própria palavra que é Jesus. Mas só que a palavra o derrotou no deserto. Vou falar de novo. A palavra, a própria palavra, o verbo reencarnado, Jesus Cristo, o derrotou no deserto. Quem tem palavra de Deus, escuta a voz de Deus e tem direção para destruir Satanás. Vou falar de novo. Quem tem a palavra de Deus, tem a voz de Deus dando direção para destronar Satanás, para destruir sofisma. O que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 10, versículo 17, meu irmão, não tem outro meio de você fazer isso. Não tem outro meio de você ouvir a voz de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz: consequentemente, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a mensagem do Cristo, a palavra de Deus. A fé não vem por outro meio. A fé não vem por malabarismo, mágica, o que você imaginar. A fé vem pelo ouvir. Ouça o que Deus está falando com você. Ouça o que Deus está dizendo. Você quer viver? Você quer viver? Ouve a palavra de Deus e creia nela. Faça devocional. E nenhuma seita. E ninguém vai te enganar. E ninguém vai te passar para trás.
E nenhuma voz vai te ludibriar. E nenhuma voz vai te enganar. E nenhuma voz vai te roubar. Se você ler as Escrituras, meditar nela, de dia e de noite, como diz o salmista. Medita na palavra do Senhor. Pega a Bíblia. Tem tanta gente que lê tanta coisa. Tem tanta gente que lê horóscopo. Lê um monte de coisa que não provém. Lê artigos de magia. Sabe, horóscopo. Meu dia. Meu irmão, você não lê horóscopo. Você lê a Bíblia. O horóscopo não vai te colocar no caminho de Deus. Ele vai te arrancar de lá. Porque o seu signo, meu irmão, é Jesus. Você não faz mais parte desse meio, desse métier. Você lê a Bíblia. A Bíblia é a sua bússola. A Bíblia é o seu manual de instrução. A Bíblia não é horóscopo. A Bíblia é verdade, a vida, o caminho. A palavra de Deus é o que vai falar sobre o seu dia. A palavra de Deus é que vai falar sobre o seu futuro. O seu futuro não está nos horóscopos. O seu futuro está na palavra. Eu é que sei. Eu é que sei o seu futuro, diz o Senhor. Eu é o que sei o seu fim. Um fim de paz, de alegria. Oh, meu Deus do céu. Começa a ler a Bíblia, irmã. Meu irmão, para de perder tempo com essas bobagens. Jesus é o único caminho, a verdade, Ele é a vida. Alguém está orando por você. Alguém orou por você. Alguém foi na sua casa, alguém lá na empresa falou de Jesus para você. Alguém na rua falou de Jesus. Você estava assistindo uma programação de televisão, você ouviu falar de Jesus. Alguém um dia falou de Jesus para você. Alguém te convidou para ir à igreja. Mas não foi a pessoa, foi a voz de Deus que te chamou através da pessoa. Foi a voz de Deus que te chamou. Foi Jesus Cristo que te convidou. Foi Ele que falou com você. E faz tempo que você talvez não esteja ouvindo claramente a voz de Deus. Hoje todos os ruídos estranhos, tudo aquilo que está embaçando a sua visão, está atrapalhando a sua audição, diz o Senhor, eu estou tirando todos os ruídos estranhos, vozes estranhas eu estou calando. Somente a minha voz. Sabe como que nós conseguimos ouvir a voz de Deus? Quando nós afastamos de nós coisas estranhas que atrapalham de Deus falar. Quando afastamos de nós as coisas estranhas que bloqueiam a voz de Deus. Quando eu afasto aquilo que afasta a voz de Deus, Deus volta a falar. Quando eu afasto aquilo que está atrapalhando a voz de Deus, quando eu tiro os ruídos, as coisas estranhas da minha casa, da minha vida, aquilo que eu estou acostumado a escutar, e eu tiro da minha vida, e eu começo a olhar para o céu e falar: Deus, eu só quero escutar a sua voz a partir de hoje. A vida começa a ter sentido. As coisas começam a mudar. Porque a qualquer momento da luta das nossas vidas, se aprendemos a ter intimidade com Deus, como os profetas, como muitos deles aí na Bíblia, que clamavam, o fogo descia, que pedia a Deus e Deus derrubava e exterminava os inimigos. Se eu tiver essa intimidade com Deus, como Samuel, eu posso olhar para o céu como Moisés. Eu posso olhar para o céu como Elias, como Eliseu. Eu posso falar de joelhos dobrados como Daniel. Eu posso olhar para o céu como Jesus e falar: Pai, me ajuda. E Ele vai na hora, no momento certo, te ajudar. Porque João 6,45, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm
a mim. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas inefáveis, grandiosas, insondáveis, que você não sabe. Eu te responderei. Clama. A voz do Senhor vai falar com você e vai te dar direção para você nunca mais se perder. Qual é a voz que você tem escutado? Diga assim: eu, a partir de hoje, quero escutar somente a voz de Deus. Momento de oração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Queremos ouvir a tua voz. Só a tua voz. Fala conosco de novo. Fala com a tua serva, com o teu servo. Nós decidimos tirar os ruídos estranhos, vozes estranhas. Nós resolvemos tirar da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente, e pedimos ao Senhor, nos ensina a ouvir a sua voz. Nos ensina a ouvir a sua voz como os profetas, como os nossos antepassados, homens de Deus e mulheres de Deus, que ouviam a sua voz. Ensina-nos, ó Pai, a compreender a tua voz, que é como o som de muitas águas. Ah, essa voz poderosa que destrói o cedro, que desfaz sofisma. É essa voz poderosa que abre portas, que traz a cura, que opera o milagre. É essa voz poderosa que está acima de todos os deuses. É essa voz que queremos. Essa voz que caminha conosco, nos dá direção, nos ensina o caminho e nos faz assentar entre príncipes, princesas. É essa voz, a voz do Senhor. Obrigado, uma ótima tarde para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que voz eu estou ouvindo? Que voz estou ouvindo? A voz de Deus? A partir de agora é a voz de Deus, minha irmã. Essa voz vai te direcionar, vai te ensinar, vai caminhar com você. Quando você estiver triste, essa voz vai falar com você. Quando você estiver preocupada, essa voz vai falar com você. Quando você estiver sem saber o caminho, o que fazer, é essa voz que vai te ensinar o que fazer. A voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, a voz da palavra, a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho tem Meet Day. Pastora Roberta Fonseca recebendo as amigas para um tempo de adoração, de louvor e uma palavra profética. Amanhã, sexta-feira, querendo Deus, estarei de volta a partir das 4 da tarde, gritando sextou. Um beijo no seu coração. Fica com a voz de Deus. Tchau.